Carta de Kutais. Primeira carta. J.V. Stalin. Necessitamos aqui da Iskra. Embora esta não produza centelha, precisamos dela, entretanto. Ao menos produz uma crônica, que o diabo carregue. Cumpre conhecer bem o inimigo, igualmente. A partir do número 63. Temos grande necessidade das publicações de Bonte Bruevich. A luta pelo Congresso, ao partido, não é a Declaração dos 22? Nossas desinteligências, sobre a essência do socialismo e sobre as greves de Riadov, se saíram. O folheto de Lenin contra Rosa e Kautsky. As atas do Congresso da Liga, um passo adiante, pode ser adiado se for impossível consegui-lo agora. Precisamos de todas as novidades, das simples declarações aos livros volumosos, relativos, de qualquer modo, à atual luta interna no partido. Li o folheto de Galiorca, abaixo o bonapartismo. Assim. Se houvesse batido com mais força e mais firmeza com seu martelo, teria sido melhor. O tom zomberteiro e o convite à indulgência tiram a força e o peso de seus golpes e prejudicam a impressão do leitor. Este defeito salta aos olhos tanto mais que o autor compreende, bem, evidentemente, nossa posição, e explica e desenvolve otimamente algumas questões. Quem aceita a nossa posição deve falar com voz firme e inflexível. Nesse ponto, Lenin é uma verdadeira águia da montanha. Também li os artigos de Plekhanov, nos quais critica o que fazer. Ou ele ficou inteiramente louco, ou falam por sua boca o ódio e o rancor. Creio que neste caso agem as duas causas. Penso que Plekhanov está atrasado em relação aos novos problemas. Parece-lhe estar vendo os velhos adversários e afirma repetidamente a velha maneira. A consciência social é determinada pelo ser social. As ideias não caem do céu. Como se Lenin dissesse que o socialismo de Marx era possível na época da escravidão e da servidão. Hoje em dia, até mesmo os estudantes do ginásio sabem que as ideias não caem do céu. Mas o fato é que hoje trata-se de coisa muito diversa. Digerimos há muito tempo esta fórmula geral. Chegou a hora de descer aos pormenores desta questão geral. Interessa-nos saber hoje como, de ideias isoladas, se elabora um sistema de ideias, a teoria do socialismo, e como ideias isoladas, grandes e pequenas, se ligam num sistema orgânico, a teoria do socialismo, e por quem são elaboradas e ligadas. É a massa que dá a seus dirigentes um programa e a fase do programa, ou os dirigentes que os dão à massa? Se a própria massa e seu movimento espontâneo nos dá a teoria do socialismo, então não vale a pena defender a massa contra a influência perniciosa do revisionismo, do terrorismo, do zubatovismo, do anarquismo. O movimento espontâneo gera por si mesmo o socialismo. Se o movimento espontâneo não gera por si mesmo a teoria do socialismo, não se deve esquecer de que para Lenin se trata da teoria do socialismo, quer dizer que esta última nasce fora do movimento espontâneo, do exame e do estudo do movimento espontâneo por homens armados dos conhecimentos do nosso tempo. Quer dizer que a teoria do socialismo é elaborada de modo totalmente independente do desenvolvimento do movimento espontâneo, e mesmo apesar dele, e é em seguida introduzida do exterior nesse movimento e o corrige de modo conforme ao próprio conteúdo, o que vale dizer, de modo conforme às reivindicações objetivas da luta de classe do proletariado. Conclusão. Dedução prática, que daí se deduz, é a seguinte: elevemos o proletariado à consciência dos verdadeiros interesses de classe, à consciência do ideal socialista, mas não de modo que este ideal seja substituído por pequenices ou adaptado ao movimento espontâneo. Lenin lançou a base teórica sobre a qual se ergue também esta dedução prática. Basta somente aceitar esta premissa teórica e nenhum oportunismo poderá atingir-nos. Tal é o significado da ideia leninista. Chamo-a leninista, porque ninguém na literatura russa a exprimiu tão claramente quanto Lenin. Plekhanov pensa que vive ainda no último decênio do século 90 e fica mastigando após haver ruminado pela 18ª vez que 2 vezes 2 são 4, e não se envergonha mesmo de chegar ao ponto de repetir as ideias de Martynov. Conhece seguramente a Declaração dos 22. Esteve aqui um companheiro que veio de sua região e trouxe consigo as resoluções dos comitês do Cáucaso para o Congresso Extraordinário do Partido. Não é falsa considerar desesperada a empresa.
O Comitê de Kutaisi foi o único que teve vacilações, mas consegui persuadi-los, após o qual começaram a declarar-se por bolchevismo. Não foi difícil convencê-los. A duplicidade da política do Comitê Central se tornou evidente graças à declaração e depois das novas informações aqui chegadas, não é mais possível ter dúvidas a esse respeito. Ele, Comitê Central, está quebrando o pescoço, e para isso agem os companheiros daqui e os companheiros russos. Todos lhe mostram os dentes.